No vídeo de hoje nós vamos conversar a respeito da ansiedade. Ansiedade de acordo com a visão da medicina integrativa, de acordo com a visão da nutrologia. Não a ansiedade como ela é tratada, como ela é abordada de forma mais tradicional pela medicina tradicional. Vamos conversar um pouco a respeito disso. Meu nome é Márcio Passos, sou médico, nutrólogo, também trabalho com a medicina integrativa e semanalmente estou aqui no YouTube apresentando um conteúdo novo, compartilhando com vocês um pouco do meu conhecimento. Se gostaram do vídeo, curta, compartilha, se inscreve no canal, acompanha no Instagram, que é sempre um prazer estar aqui com vocês. Pois bem, ansiedade é o transtorno psiquiátrico mais comum do mundo. É a doença psiquiátrica mais comum do mundo, principal causa de afastamento. Ansiedade que está muito ligada à depressão, que está muito ligada à fibromialgia. A depressão, sim, sendo uma importante causa de suicídio, então é uma causa de morte, é uma doença psiquiátrica que pode levar à morte quando o indivíduo quadros extremamente graves acabam tirando a própria vida, e há uma correlação muito importante e muito forte entre a depressão e a ansiedade. E o tratamento da medicina tradicional, ele se baseia principalmente em tratar os sintomas. Então, lembrando que eu não sou contra o tratamento dos sintomas, eu vou falar um pouco mais a respeito disso, mas o que eu quero já deixar claro, já no início do vídeo aqui agora, é que só tratar o sintoma não vai tratar a ansiedade. Então, se você que está me assistindo aqui agora sofre de ansiedade e faz uso lá do escitalopram, faz uso da paroxetina, fluoxetina e tantos outros medicamentos, tudo bem, continue utilizando esses medicamentos. Não estou orientando a suspensão desses medicamentos de forma alguma, até porque exige o acompanhamento médico do lado. Mas o grande detalhe, o grande ponto que eu quero destacar, que eu quero chamar a atenção de você que está me assistindo, é que se você apenas usa esse tipo de medicamento para dormir melhor, para controlar um pouco o estresse e tal, você não está tratando o problema da ansiedade, você está tratando apenas a causa. Então você chega no seu psiquiatra, você fala que não está dormindo bem, não está dormindo bem, ele vai lá e te passa um clonazepam, um Rivotril, um Zolpidem, um medicamento para dormir, e simplesmente isso. Doutor, usa por um tempo, doutor, não melhorei, ele vai te passar outro medicamento. Para tratamento do sintoma, para tratamento daquele momento específico, daquela condição específica, pode ser interessante. Mas para tratar a doença ansiedade, não. Então, a ansiedade, a partir da ótica da medicina integrativa, ela é desencadeada por um desequilíbrio hormonal e metabólico. Então, se o paciente está sofrendo com ansiedade, por conta dessa ansiedade, o paciente tem uma limitação, tem uma dificuldade na prática da atividade física do dia a dia, tem uma dificuldade em exercer suas atividades laborais, seu trabalho, seu estudo, a sua relação pessoal, seu relacionamento, seu relacionamento está comprometido, é porque tem um quadro hormonal associado. Hormonal e metabólico. Então, se eu trato apenas com um medicamento psiquiátrico para melhorar o sono, se eu trato apenas com medicamento psiquiátrico para o paciente controlar dar uma dopada naquele paciente, ou seja, eu meio que dopo aquele paciente, eu não estou tratando o problema em si, eu estou tratando apenas o sintoma. E se eu estou tratando apenas o sintoma, esse paciente vai ficar refém do medicamento. E infelizmente é o que tem levado tantos pacientes muitas vezes a ficarem 10, 20, 30, 40 anos usando o medicamento e sem nenhum tipo de sucesso e sem nenhum tipo de chance. Até às vezes, até ele para de tomar o medicamento por um tempo com o aval do médico, o médico orientando a suspensão do medicamento, porque o paciente não teve mais nenhuma crise, porque o paciente está relativamente bem. Maravilha, mas depois de um tempo o paciente volta a ter os mesmos sintomas, passa por um determinado problema no trabalho, por uma determinada dificuldade em casa, e a partir dessas dificuldades o paciente volta a apresentar o mesmo sintoma, a mesma queixa, a mesma situação. Então, qual é o grande ponto? O grande hormônio que está ligado, o principal hormônio que está ligado à ansiedade e depressão é o cortisol. O cortisol, que é um hormônio produzido principalmente por uma glândula chamada glândula suprarrenal, ela fica localizada acima do rim e é o hormônio do estresse. O que significa isso, doutor? Hormônio do estresse? É o hormônio que o nosso corpo libera sempre que há uma situação estressante.
Então, seja a situação estressante que for, o medo é uma situação estressante, a raiva é uma situação estressante, o temor é uma situação estressante, a própria vontade de resolver alguma coisa, a própria paixão em excesso também é uma situação estressante. Então, em todas essas situações, quando elas estão de forma exacerbadas, quando elas estão em demasia, acabam levando uma sobrecarga dessa glândula suprarrenal por um excesso de produção desse cortisol. Enquanto o corpo humano consegue compensar produzindo esse cortisol em quantidade suficiente, em quantidade adequada, o indivíduo consegue controlar a ansiedade de forma adequada. A partir do momento que o indivíduo não consegue mais ter uma produção de cortisol adequada, o indivíduo acaba então desenvolvendo uma crise de ansiedade. Então, a partir da ótica da medicina integrativa, eu concordo com o tratamento psiquiátrico, eu concordo que o paciente tendo uma crise, muitas vezes uma crise de pânico, em que o paciente não consegue muitas vezes sair de casa, em que a sua vida pessoal, a sua vida profissional, o seu dia a dia está comprometido, o uso do medicamento psiquiátrico pode sim ser interessante. O uso do medicamento psiquiátrico pode ser muito interessante para esse paciente, para esse momento, para essa situação, para tirá-lo daquela crise, para ele conseguir fazer a sua atividade. Mas se ele vive à base desse medicamento, ele nunca em toda a sua vida vai conseguir ter uma alta qualidade de vida. Então é importante tratar o problema. Outros fatores que podem estar ligados à ansiedade, o próprio magnésio. Eu tenho postagens em que eu falo a respeito do magnésio, a importância da ação do magnésio a nível do cérebro, a nível da saúde cerebral, os próprios hormônios sexuais. Então o indivíduo, por exemplo, homem ou mulher que tem uma testosterona muito baixa, vai ter uma queda de disposição, vai ter uma queda de energia, vai ter libido baixo, o que tende a piorar a ansiedade, o que tende a piorar a depressão, o que tende a piorar a autoestima, o que tende a piorar uma série de sintomas. Então, a verdade, tudo isso tem que ser avaliado. Tem que ser avaliado toda a questão vitamínica, toda a questão hormonal e o próprio cortisol. Tudo isso tem que ser avaliado. Também recomendo, dentro dessa ótica da medicina integrativa, sempre o acompanhamento do psicólogo. O psicólogo é um profissional fundamental para o tratamento da ansiedade, já que o psicólogo, na verdade, vai ajudar o paciente muitas vezes a trabalhar a mente, vai ajudar o paciente a entender melhor o problema, vai ajudar o paciente a controlar um pouco os seus sintomas de forma natural. Porque se todas as vezes que o paciente fica ansioso, ou no trabalho, ou em casa, ou em qualquer outra situação, há uma liberação desse hormônio chamado cortisol, e esse hormônio não está sendo liberado da forma adequada, exatamente porque há uma insuficiência dessa glândula, o paciente vai ter uma piora dos sintomas. Então é importante que o paciente tenha um controle desses sintomas, é importante que o paciente consiga também trabalhar a mente, daí a importância do psicólogo, porque trabalhando a mente ele vai ter uma produção, ele vai ter uma necessidade cada vez menor de liberação desse cortisol. E como médico, nutrólogo e da medicina integrativa, a gente faz um trabalho de procurar repor o magnésio baixo, repor os hormônios sexuais baixos, repor o zinco baixo, repor as vitaminas do complexo B que tem uma ação importantíssima, repor o ferro, avaliar a função tireoidiana. Muitas vezes o paciente não tem um quadro de hipotireoidismo clássico, mas o paciente tem um quadro de hipotireoidismo subclínico, em que até a tireoide do paciente está muito diminuída, ou seja, está dentro do valor de referência, mas lá embaixo. Então eu acompanho o paciente sem nenhuma disposição, pacientes cansados, pacientes indispostos, pacientes com um quadro típico de ansiedade e depressão, totalmente fadigados, cansados, sem ânimo, acordam de manhã para ir trabalhar, não porque estão animados, não porque estão felizes, não porque sabem do seu propósito, da sua função e tal, mas porque simplesmente tem conta para pagar e vai cansado, vai fadigado, vai irritado, não consegue desenvolver um bom trabalho. E por que isso? Porque muitas vezes tem carência hormonal. Na medida que a gente faz a reposição hormonal, o paciente melhora. E se esse paciente apenas toma um medicamento que vai aumentar a serotonina, vai inibir a recaptação de serotonina, aumentando essa concentração de serotonina na fenda sináptica, que vai aumentar a sensação de prazer, na verdade ele está tomando uma droga que vai dar um alívio momentâneo, mas o hormônio continuará baixo, a testosterona continuará baixa, o cortisol continuará baixo. E se não há
a devida correção hormonal e metabólica, o paciente não melhora. Então, na minha visão como médico, o tratamento da ansiedade se baseia no tratamento hormonal, no tratamento metabólico, no tratamento com o psicólogo, ajudando o paciente a trabalhar a mente, porque o paciente, quando ele não tem uma visão muito clara, o paciente ele acaba se auto-piorando. E em casos graves, em casos mais detalhados, o psiquiatra é fundamental para tirar o paciente da crise. Então, de forma alguma, eu sou contra o tratamento com o psiquiatra, de forma alguma, ao contrário, eu recomendo o tratamento psiquiátrico, eu encaminho o paciente ao psiquiatra, tenho psiquiatras que me encaminham também, esse feedback, essa relação é fundamental, mas dentro da minha visão médica, apenas o medicamento psiquiátrico, sem a mudança de vida, sem a mudança da mente, sem a reposição hormonal e metabólica, não há melhora. O paciente vai ficar preso a um medicamento, vai ficar preso a uma droga que apenas lhe dá prazer e não corrige as deficiências que de fato existem. Então é basicamente essa forma com a qual eu trato a ansiedade. Ansiedade e depressão, procurando corrigir as deficiências, procurando corrigir o metabolismo do paciente e, claro, que em acompanhamento com o psicólogo, psiquiatra, quando necessário. Pois bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se gostaram, curta, compartilha, aproveita, se inscreve no canal, que toda semana estou aqui compartilhando vídeo novo com vocês. Aproveita e se inscreve também lá no Instagram, que também tem postagens quase que diárias.